gente, galera! Estamos aqui, 2025 chegou, Gazeta Esportiva tá no ar, tá on, com mais um show de informação, um show de opinião para vocês que estão aí do outro lado da telinha. Tá tudo bem por aí? Hã? Por aqui tá tudo ótimo. E olha a dupla que está comigo no estúdio. É uma super dupla. Eles estão de vestimenta nova, roupa nova. Eles estão muito elegantes. O nosso tetracampeão, embaixador da Alemanha, presidente Paulo Sérgio. Boa noite, Luiz Salazar. Você de casa aí. Hã? Tá com cara de usada. Não, ela falou que é nova. É deixa nova, assim, deixa dele assim. é nova. Não vamos contrariar. E nosso super repórter Thiago Salazar. Boa noite. Agora, Salazar, antes de eu falar tudo que a gente vai ter aqui no programa, me conta, como foi o seu ano novo? Foi muito bom, em paz, com a família, na praia. Você foi pra praia? Pra praia, sempre vou pra Ele praia mora assistir os lá, né? fogos. Eu sei, moro, mas a ele gente foi pra andando. praia, tipo, vai Fomos. pular onda, faz Não, essas não vou coisas. pular onda, mas eu vou ver os fogos lá. A meninada gosta pra caramba dos fogos. Foi melhor do que no Rio, não é bairrismo, Por quê? porque não teve aquele problema da fumaça, né? Nós literalmente vimos os fogos do começo ao fim. Durou 14 minutos, mais que o do Rio também, né? Muito bom. Você em Campos. Eu não, eu na Moca, na foi gloriosa na Moca? Moca. Foi na Moca? Pegar a É. moca no Réveillon. Ué, minha casa. Minha casa, na Moca, no nosso mirante lá em cima, vendo os fogos aqui da Paulista, comemorando com a família. É isso aí. Ah, que beleza. E você, Paulo Eu Sérgio? fiquei em casa. Esse ano Em eu fiquei em Alphaville, casa. Alphaville, com a família toda. É, toda a família. Então, o que tem em Alphaville? Tem os fogos. Ué, Mirante. Tinha que ter baixado lá pra Moca. Nada. Tem o Vocês mirante, tem vocês os estão fogos. perdendo o melhor Réveillon em Santos. Ah, muito Os fogos legal. mais E pra bonitos. descer e subir, Eu como é que gosto, tá? é muito Tá difícil, legal. pra descer e subir, olha, meus amigos, tá difícil, viu? Ainda bem que tem uma coletiva do Santos amanhã. Ê, olha, tem uma Não vou gente... precisar subir a serra. A gente espera que vocês também tenham tido um ótimo ano novo. Aliás, deixa eu só dar uma informação. Eu estou sem Instagram, hein? Mas vou recuperar hoje, porque quebrei meu celular, Paulo. É. Então, desde o Réveillon, eu ainda estou em 2024. Eu só vou virar 2025 quando eu falar do O meu Bruno Instagram. já te deu um novo? Ele deu um celular, mas eu quero meu Instagram. Ah, tá. Hoje a gente traz as primeiras palavras do Paulinho como reforço do Palmeiras. Eu quero saber a opinião deles aqui. bom reforço. Se é um bom reforço, que nota que é essa contratação. E também a gente traz para vocês a movimentação do São Paulo no mercado da bola. Claro que vamos também atualizar, você que está em casa, sobre a situação do Corinthians, que renovou com um jogador importante. Eu quero saber quem é. Mas o Corinthians está preocupado com uma questão aí, muito fundamental para a equipe. Que envolve Salazar. outro jogador importante. Envolve outro jogador importante, que ele vai explicar pra gente. Tem ainda a retrospectiva do Troféu Mesa Redonda, tem giro internacional, a busca do Botafogo por um novo técnico. Então a gente volta depois dessas dicas. De volta por aqui, pessoal. Hoje é dia de fazer aquela projeção que sempre corre o risco de dar polêmica no final do ano. Aliás, eu peguei o meu papel da projeção que a gente fez no Mesa Redonda ano passado. Aliás, Quem ele já caía criou aqui, né? problema aqui já, criou né? polêmica Porque com já todos deu os cariocas. polêmica já, Deu? é. Você falando que os fogos de Santos são melhores que os fogos de Só uma Copacabana. opinião. Bora para nossa enquete. Então vamos ver. Imparcial. Qual grande clube paulista vai ser mais vitorioso em 2025? O Corinthians vai ser o mais vitorioso? O Palmeiras vai ser o mais vitorioso? O Santos vai ser o mais vitorioso? Ou o São Paulo vai ser o mais vitorioso? Para participar da enquete é só entrar lá no site gazetesportiva.com. Bruno Secom tá lá na redação, vai computar todos os votos e no final a gente fala aqui qual time vai ser o mais vitorioso na sua opinião, tá certo? E para você, Paulo, qual a sua expectativa para 2025? Tinha que valer alguma coisa isso aí. Isso é uma aposta toda. Pô, mas você sabe Mas que é igual jogar na Mega Sena. o Palmeiras tem que ter uma reformulação aí por detrás de tudo. É. Santos também, né? O Santos tem que contratar jogadores. Nós não sabemos o que vai acontecer com o Santos esse ano. São Paulo, com a chegada do Oscar, eu creio que traz uma motivação nova. Mas o time que eu vejo que está mais... terminou a competição inteiro e eu creio que pode render muito mais é o Corinthians. Então, eu creio que o Corinthians é o time aí que pode ter um grande ano. E você, Salazar, Cara, qual você acha? um trabalho de futurologia, né? Não dá para adivinhar. O Corinthians é o maior exemplo. O primeiro semestre do Corinthians tenebroso, o segundo semestre muito melhor que o dos outros. Mas sem então, nada, assim, né? Sem... Não dá pra gente... Enfim... Esse ano é completamente diferente. O Corinthians começa completamente diferente. Eu do entendo ano que o passado. Corinthians e Palmeiras saem na frente de Santos e São Paulo para esse início de ano.
E o Corinthians terminou o ano muito, muito bem. Acho que se o Corinthians conseguir manter esse elenco aí do jeito que ele terminou o ano, não perder jogadores, ele tem tudo para ser o time mais preparado para o início de 2025. Só por isso eu vou no Corinthians, vejo o Palmeiras também já desde o início brigando. Santos e São Paulo acredito que não, mas é chutômetro total, né? Não dá para adivinhar. Eu acho que vai ser o Corinthians e o Palmeiras. É isso aí. É isso. É isso. Bom, tem 2 votos porque eu tô dando a minha... Eu votei nos 2 também. No site você só pode votar em um, mas como eu não tô aqui com o computador, eu vou votar no Corinthians e no Palmeiras. Eu vou votar uma vez no Corinthians e a outra vez eu voto no Palmeiras. Que isso? Pronto, diretor. Não precisa do meu CPF para votar, eu voto o que eu quiser. É nada, isso aí lá no publicador do site você autoriza ou tira essa opção? Nossa. O Fini sabe, né? Não, mas Fini? você pode votar quantas vezes quiser. A gente segue com a retrospectiva do Troféu Mesa Redonda. Hoje começamos a montar o trio de ataque. Tá na tela. Mais um carioca no nosso time. Bastaram 2 anos como profissional para chegar ao Campeonato Espanhol, defendendo as cores do Betis. Voltou ao Brasil esse ano como uma das maiores contratações da temporada. O vencedor é Luiz Henrique, do Botafogo. Queria mandar um abraço para o TV Gazeta e o Troféu Mesa Redonda. Obrigado por tudo aí que vocês fizeram por mim. Um beijão mesmo, um abraço. Só o meu agradecimento mesmo, estou muito feliz e tamo junto. Muito bem! Troféu Mesa Redonda. Concordaram com os vencedores? Eu concordei, lógico. Luiz Henrique, para mim, foi uma grande surpresa, ainda trazendo um futebol atrativo para o Brasil. A própria seleção brasileira ganhou muito com a vinda dele. Então, muitos jogadores estão voltando para o Brasil já pensando em seleção, viu? É isso aí. Já aquela pensando tese em de seleção. que você precisa ir para fora para ser convocado. Acabou isso Muitas aí. vezes Acabou isso aí. Ainda mais o Dorival, um cara que de casa, Olha conhece pra bem o cá. O jogador, Dorival é olha um para técnico que casa. se o cara vier para cá e estourar num time aqui, o Dorival não vai deixar de convocar. Então, por isso, o Luiz Henrique foi uma grata surpresa. Eu creio que não só para o Botafogo, mas para todo torcedor Eu só apaixonado. discordo de você de que foi uma surpresa. Cara, eu não pensei que ele ia voltar Ele do jeito que ele voltou nesse primeiro ano. Entendeu? Ele não teve problema com readaptação, né? Porque esse é o maior problema. Ele né? estava bem no Betis, estava sendo ali, ele estava sendo procurado por grandes times aqui, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Eu lembro que muita gente foi atrás para perguntar, para entender a situação. O Botafogo foi lá, depositou a grana, trouxe. A dúvida era só se ele ia ter problema com a readaptação, que não teve. Assim, cara, ainda bem. Porque sempre foi grande jogador, sempre foi muito bom, sim, tá voando. Desde o Fluminense. Tá voando. Vai ter vários jogadores que a gente vai ficar de olho aí para ver se vai ter problema ou não na readaptação, né? Por exemplo, Oscar. o Oscar. É que aí já é diferente, né? Né? Luiz Henrique estava ali no futebol espanhol. O Oscar, 7 anos O de China. próprio Facundo do Palmeiras. Aquele Estava que jogando no na Felipe MLS. Anderson, por exemplo. Felipe Estava Anderson jogando nos veio. Estados O Unidos. Palmeiras lá não tá ainda correspondendo. Esse eu acho uma surpresa negativa. É um papo para outra hora, né? Mas eu acho uma surpresa negativa. Felipe Anderson, tá uma grande liga, né? Pois é. Uma idade boa, enfim. Que dia é hoje? 2 de janeiro. Véspera do aniversário da minha mãe. Amanhã é aniversário da dona Gilmara? aniversário da dona Ontem Gilmara. foi aniversário do Violinha. Um grande abraço, Viola. Viola, parceirão. verdade. Não pô. só do Viola. Viola, E Guerreiro... o Rivelino. Rivelino. Viola, Guerreiro e Rivelino. É, isso aí. Riva. Parabéns, Riva. Beijo para todos vocês. Um beijão para dona Gilmara Salazar, que amanhã faz aniversário também. Felicidades para a senhora. E, dona Gilmara, sabia que os times já começam a se preparar para o fim das férias, né? Fim das férias, ó, as minhas estão quase começando, hein? Semana que vem tô de férias, hein? Semana que vem, ó, puxa o carro. E o José Paes chega agora, vou levantar para receber o José Paes, e ele vai falar sobre o cronograma do Tricolor nesse começo de temporada. Boa noite, Zé. Quando que o time do São Paulo se reapresenta?
Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Feliz ano novo para você, para o pessoal que está acompanhando o Gazeta Esportiva. São Paulo se reapresenta no dia 8, né? 8 agora de janeiro. A gente preparou uma tela para mostrar aí para vocês, porque esse início de ano do Tricolor vai ser bastante corrido, vão ser muitas as atividades. No dia 8, o São Paulo já viaja lá para os Estados Unidos para fazer a sua pré-temporada neste ano de 2025. Então, no dia 8, vai lá para a Flórida para a disputa da FC Series, um torneio aí amistoso. No dia 15, o São Paulo já tem jogo por lá, jogo contra o Cruzeiro, jogo importante aí do Tricolor nessa fase de pré-temporada. Essa partida vai acontecer em Orlando e depois, no dia 17, alguns jogadores da delegação, serão 34 jogadores na delegação do São Paulo, já devem voltar aqui para a capital. Por quê? Porque no dia 20 o São Paulo tem jogo pelo Campeonato Paulista, segunda rodada contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O São Paulo teria a primeira rodada no dia 15 contra a Inter de Limeira no Morumbi, mas esse jogo foi adiado. Então no dia 17 uma galera deve voltar, porque no dia 19, ainda lá nos Estados Unidos, o São Paulo pega o Flamengo em Fort Lauderdale, ali na Flórida, uma região importante, tem muitos brasileiros. E os principais jogadores do São Paulo devem ficar por lá para a disputa desse jogo contra o Flamengo. Então no dia 20 tem o Botafogo aqui e no dia 21, então, todo mundo que ficou lá nos Estados Unidos, a galera restante, volta aqui para o Brasil para a sequência desse ano importante de 2025, que tem Copa do Brasil, tem Copa Libertadores da América, já no finalzinho do mês agora de janeiro. Tem São Paulo e Corinthians no Morumbi, jogo válido pelo Campeonato Paulista, então vai ser bastante corrido, como eu disse, muitas as coisas a serem feitas aí, a diretoria tentando equacionar todas essas situações e o São Paulo tendo muitos jogos, muitos compromissos a cumprir nesse mês de janeiro. Daqui a pouquinho eu volto para a gente conversar um pouquinho de mercado da bola. O São Paulo muito ativo no mercado, fazendo renovações, liberando atletas e querendo contratações aí importantes de jogadores para esse ano de 2025, porque, repito, serão muitas as competições e o São Paulo quer sair campeão pelo menos de algumas aí, né? O São Paulo foi campeão recentemente da Copa do Brasil, teve o título no ano passado da Supercopa, mas quer, lógico, continuar vencendo em 2025. Então, muita coisa pra gente falar ainda de São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho eu volto, hein, Mi? Devolvo pra você aí. Legal, Zé Pai. Você quer fazer uma pergunta pra ele, né, Salazar? Posso fazer uma pergunta pro Zé? Volta, Zé. Volta, Zé. Zezinho. Não, Zé, eu acho que é legal explicar pro torcedor. O calendário, esse calendário mais apertado, ele foi anunciado meio que em cima da hora. Os clubes já tinham esse planejamento de viagem para os Estados Unidos e tudo mais. O Santos, por exemplo, depois disso, optou por não ir mais para os Estados Unidos. Ia para lá também fazer uma pré-temporada e falou, não, desse jeito não dá. Zé, por que o São Paulo preferiu manter essa viagem para os Estados Unidos e jogador que vai, outros voltam depois, faz amistoso, aí, enfim, adia jogo aqui. Por que o São Paulo preferiu manter, Zé? São dois os principais motivos, né, Salazar? A grana, importante, os contratos já tinham sido assinados, o passaporte SP lá para o São Paulo, que o São Paulo vende para alguns torcedores irem com os jogadores lá para a Flórida, para os Estados Unidos, pacotes já vendidos, né, de viagens. E, claro, a internacionalização da marca. Usei esse termo aqui recentemente no Gazeta Esportiva. O presidente Casares gosta muito disso, de expor a marca do São Paulo de uma maneira internacional, fora do Brasil. Ele que é um homem do marketing, um cara que conhece muito dessa área. Então, entende que seria muito importante para o São Paulo expor a sua própria marca nos Estados Unidos, um mercado que está crescendo muito e que vai ser o centro do esporte mundial nos próximos 3, 4, 5 anos, porque esse ano tem o Super Mundial lá, no ano que vem Copa do Mundo nos Estados Unidos, em 2028 Olimpíadas em Los Angeles. Então é um mercado que está crescendo muito, principalmente no futebol, soccer, como eles chamam por lá, mas no esporte de uma maneira geral, vai ser a capital do esporte no mundo, a gente pode dizer assim, os Estados Unidos nos próximos anos. Então esses seriam os principais motivos aí para essa ida do São Paulo, que chegou a ficar ali no telhado, como a gente costuma brincar, né? Em dado momento, quando esse calendário saiu aí, com o jogo no dia 15 do Campeonato Paulista, o São Paulo se reuniu, a diretoria, para entender como que ia funcionar, se ia ter que cancelar de fato a viagem, mas aí chegou num acordo com a federação para esse jogo contra a Inter de Limeira ser adiado para uma data mais para frente, e o São Paulo conseguir ir lá para os Estados Unidos para a disputa desse torneio amistoso aí. Legal. E o Paulo Sérgio tem pergunta para você também, Zé. Ô Zezinho, fala uma coisa. O São Paulo vai com a força máxima? Vai com força máxima para lá. Existia a possibilidade também de levar alguns atletas aí do Sub-20, mas aí o São Paulo, por exemplo, o Rian Francisco, que é uma joia da base,
o Ferreira, um outro menino que é uma joia também. Esses jogadores vão ficar por aqui para a disputa da Copinha. O São Paulo está num grupo na cidade de Jaú, existia a possibilidade desses jogadores irem para lá, para a Flórida, mas vão ficar aqui no Brasil para a disputa da Copinha. E os principais jogadores irão com o São Paulo. O Oscar, que acabou de ser anunciado aí recentemente, os principais jogadores estarão lá para a disputa desses dois jogos, contra o Cruzeiro e contra o Flamengo. E uma parte volta, essa parte que vai voltar, que deve voltar no dia 17, são principalmente aí os jogadores considerados reservas, né, para a disputa do início do Campeonato Paulista. No momento, para o São Paulo, a principal competição nesse começo de ano é essa disputa lá na Flórida, porque, repito, tem essa tal da internacionalização da marca e para expor aí a marca do São Paulo mundo afora, principalmente lá nos Estados Unidos. Quando você já tem os contratos assinados, você já tem o planejamento feito, já vendeu para um monte de gente, como é que você vai desfazer? Não dá para desfazer, mas eu, particularmente, eu não faria esses jogos aí. Até porque, como o próprio Salazar, nós estávamos comentando aqui, mas lá na Europa o pessoal, os times grandes jogam contra os times grandes e tal. Mas o brasileiro não está acostumado. O brasileiro joga, o São Paulo já pega logo o Cruzeiro com força máxima. Aí perde, toma tamancada. Aí joga contra o Flamengo, perde, toma tamancada. Volta para cá, pro Brasil, entra no descrédito. Todo mundo começa a acreditar. Aí a gente sabe como é que é. Mais uma conscientização e educação do torcedor, entender que é só uma pré-temporada. Não é assim, né? Na Florida Cup, por exemplo, a gente já teve final da Florida Cup entre Corinthians e São Paulo. Foi para os pênaltis e tudo mais. São Paulo acabou ganhando nos pênaltis. É o torcedor entender que não passa de uma pré-temporada. Só isso. Eu não vejo problema nenhum desses jogos. Eu acho completamente normal, natural. E concordo com a decisão do São Paulo, a decisão do Júlio Casares. Eu entendo que vai prejudicar, talvez, o início de ano do São Paulo ali no Campeonato Paulista? Vai. Claro que vai prejudicar. Talvez o São Paulo demore alguns jogos para pegar entrosamento, para pegar o melhor condicionamento. Se ficasse aqui no CT, treinando todos os dias, todo mundo junto, seria melhor? Provavelmente sim. Mas acho que vale a pena você, entre aspas, matar alguns dias, retardar um pouquinho, em uma semana ou duas, essa preparação, e para fazer esse tipo de excursão. Como bem explicou a Dilzé, eu acho que você tem muito retorno na única época do ano que é possível para o clube brasileiro. Então, infelizmente, o calendário brasileiro só permite isso agora. Essa pré-temporada não interfere no restante da temporada? É isso que eu ia falar. Até porque pré-temporada é para você ir se condicionando aos poucos, para que chegue no final do ano você esteja bem. Né? Então, você já pegar viagens longas, pega times já de expressão. E a responsabilidade... Mas que estão na mesma situação. Tudo bem, todo mundo voltando de férias igual. Tudo bem, mas eu digo em termos de futebol brasileiro. Como uma pré-temporada? Mas é uma pré-temporada. É uma pré-temporada. A conscientização do torcedor brasileiro que não é essa. Mas aí a gente ajuda aqui. Infelizmente não é essa. Tem que ajudar. Infelizmente não. Eu torço para que tudo ocorra bem, para que não tenha lesões. Eu acho que esse é o objetivo principal. E o Corinthians, hein? O Corinthians ainda não acertou a contratação de reforço para a próxima temporada, mas garantiu a permanência de um importante jogador do atual elenco. Isso é importante também. Quem é, Salazar? É o Maicon, o volante Maicon, que pelo quarto ano seguido, ele tem contrato com o Shakhtar Donetsk, pelo quarto ano seguido ele vai ficar no Corinthians por empréstimo. Lá atrás, a decisão do Shakhtar nem era essa, né? O Shakhtar não pretendia nem estender após o primeiro ano de empréstimo, só que veio a guerra, né? A guerra na Ucrânia e tudo mais, o Shakhtar é da Ucrânia, tem esse problema. Por causa disso, o Maicon também fez alguns esforços para acontecer. O que o Maicon fez já em outrora? Ele estendeu o vínculo dele com o Shakhtar, sabe assim? Eu te empresto por mais um ano, mas aí o seu contrato comigo também tem que ser postergado aqui. Ele topou, ele também fez os esforços dele, porque se você acha que ele quer voltar para o Shakhtar, é óbvio que ele não quer voltar para o Shakhtar, é feliz no Corinthians, gosta do Corinthians, é corintiano, quer continuar jogando no Corinthians. Tem o interesse do Corinthians, passou pela avaliação do Ramon Dias, e o Ramon Dias disse que sim. Quero contar com o Maicon. O Maicon também queria contar. Foi só uma negociação ali rápida e, ao que me passaram, tranquila com o Shakhtar
para essa renovação de empréstimo. Então o Maicon fica no Corinthians por empréstimo até o final de 2025. O Corinthians assume 100% dos salários dele. E agora é uma questão de saber como que o Maicon vai estar para 2025. Por quê? O Maicon sofreu uma lesão muito grave no joelho. Mas olha, isso não é à toa, isso é muito forte. Não, isso é para recuperar ele. A lesão dele, ele forte. operou o joelho em maio de 2024. Olha só, então ele está bastante tempo sem entrar em campo. Então, qual é o Maicon que vai voltar para o Corinthians, né? Em quanto tempo ele vai demorar para se readaptar? E a questão do joelho, da segurança do joelho. Na realidade, são 7 meses mesmo, né? Quando você tem uma tudo. lesão, é só entender. E o que todo jogador fala para mim é assim, vencer o medo. É porque o pessoal fala assim, não, muito tempo. Não é. Não é. Quando você tem uma lesão, um problema no joelho, você requer um tempo de adaptação. E o tempo que está aumentando. Os médicos hoje em dia, quando você fala dessa lesão, eles já falam em 8, alguns são a favor de 9, porque assim, é uma lesão complicada, tem incidência de jogadores que precisaram fazer correção da própria cirurgia. Sim. Então assim, vamos esperar. Qual é o Maicon que vai jogar pelo Corinthians em 2025? O certo é, ele vai ficar à disposição do Ramon Dias. Mas você sabe que o mais importante, Mi, é que ele volta no momento bom. Ele volta num momento bom. É verdade. Ele não volta naquele momento do ano. Né? Você imagina ele voltar no ano passado. Senhora. Com o Mano Menezes fazendo tudo aquilo lá que fez. Aí queima o jogador. O time nesse momento não está em reformulação. Olha, como o Maicon 100%, ele tem vaga entre os titulares? Tem. O Maicon, pra mim, é um grande jogador. Ele, Bidon, pode ali fazer um jogo outro jogo Bidon, jogadores com técnica. O Maicon tinha momentos de fazia gol, chegava. É um jogador que vai ser muito usado nas mãos do Ramon. Tem uma questão aí, né? No sistema que o Ramon está jogando, eu acho que ele não vai mudar, né? O Corinthians está fazendo todo o esforço para manter a estrutura titular. Ele já achou então, acredito que ele não vai mexer no time. Se ele não mexer no time, onde que o Maicon pode jogar? Na vaga do Ranieri, do Carrilho e do Bidon. As preferências do Maicon, onde o Maicon mais jogou na carreira. Na vaga do Bidon, um volante pela esquerda, ou de primeiro volante, como ele tantas vezes jogou pelo Corinthians e no Shakhtar. Quem que você tiraria? Eu tiraria o Ranieri, porque eu entendo que o Bidon não tem que sair do time e que o Carrilho ali do lado direito também não. Então eu tiraria o Ranieri e jogaria com o Maicon de primeiro volante, como ele jogava no Shakhtar. Não, mas não é a questão de tirar o Bidon. Você teria 3 jogadores... Não é nem a questão de tirar o Bidon. Até porque o ano é longo, Mi. São 3 competições. É lógico, são 3 competições. Mas eu acho que aqui a gente está falando assim, qual seria o 11 para jogar o time titular? O time titular do Ramon é Ranieri, Carrilho e Bidon. É o titular. Tudo bem, esse é o nós titular. sabemos. Aí o Maicon entrar... Pro Maicon tem que sair. Num outro jogo que tem um desgaste, tira o Bidon. Não, então eu não tiraria o Bidon de jeito nenhum. Tira o Bidon. Tira o Bidon e joga. Não, pra mim, ali o Ranieri, ele marca muito. O Ranieri ali, mas o Maicon marca muito também. Não, mas eu gosto do Maicon, eu gosto do Maicon mais chegando. O Maicon chegando dentro da área, fazendo gol, é um outro jogador. Eu tiraria ou o Ranieri ou o Carrilho, mas tiraria o Bidon de jeito nenhum. Mas é a super revelação do ano esse Bidon. Não, eu gosto dele, Mi. Você quer tirar o cara do time, você gosta... Não, vocês não estão entendendo. Entendi, você acha que tem que ser, tipo assim, vai tendo meio que um rodízio. Vai ter que ter, né? Vai ter que ter. Pode ter esse rodízio, mas assim... Corinthians e Palmeiras, final da Copa do Brasil, 11 titulares, você vai ter que tirar um. Não tire nenhum. Vai ter que tirar o Bidon. O Maicon então, não você joga. está tirando o Bidon. Não, nós estamos falando de um jogo. Você Sim, falou tô esse falando jogo de um pra time mim. titular. Time titular é o Bidon. Bidon é titular. Pronto. Ranieri é titular. Carrilho Então é tira o titular. Carrilho. Não. Vão jogar os Então 3. o Maicon vai pro banco. Então, O Maicon vai pro banco. No próximo jogo, no próximo jogo que teve o entendi. desgaste desses jogadores, entra ele no Maicon, lugar pra do você Bidon. não é o titular. Não é o titular. Entendi, perfeito. Não é o titular. É aquele jogador que vai compor e onde eu creio que ele pode. Eu acho que o cara que ele vai dar mais muito fazer bem. esse revezamento que você está citando é o Carrilho pela idade. Pode ser. Pela idade. Pode O Carrilho é o mais velho deles, é um cara que é constantemente substituído e tudo mais. Mas o Carrilho eu acho que vai vir mais Alex Santana,
Ainda tem o Alex Santana. O Martínez, o eu acho que Martínez, ali, gente, eu acho que vai mais o ali. Martínez pra mim não tem nenhuma condição, mas tudo bem. Não, é bom Isso jogador. Eu Nossa, gosto. se aquela imagem tá acelerada... Não, é assim mesmo. Ai, mas é muito pesado, é Não muito... é. Eu acho que não deve Eu fiz fazer. esse exercício já, eu rompi o LCA também. Já rompeu? Não. Eu rompi o E LCA. tinha que fazer assim? Tinha, tem que fazer 8 meses de fisioterapia. Mas eu acho muito pesado. Tenebroso. Desgastante. Muito Não, pesado. desgastante, não é fácil não. E o Paulinho? Mas não tem mais notícias do Corinthians? A gente não vai dar aquelas notícias mais tarde. Mais tarde, pessoal, que tá ansioso aí, tem mais notícias do Corinthians. Daqui a pouquinho, audiência rotativa. 18h27 a gente para de falar do Corinthians e vai falar agora do Palmeiras. Cadê o... Aê! É o Barducci? É o Barducci? Pachecão, que saudade, Pachecão. Feliz 2025. Olha, o atacante Paulinho foi anunciado pelo Palmeiras no último dia do ano passado. A gente traz para você as primeiras palavras do reforço do Verdão com a camisa do clube. Pode rodar. Essa foi a terceira ou quarta tentativa do Palmeiras e eu sempre fui muito solícito e grato por esse reconhecimento do Palmeiras. É um clube enorme, eu sei o quanto a camisa pesa e hoje eu tô muito feliz em estar representando esse clube que tem tanta história. Tive uma lesão em 2024 onde me atrapalhou, né, por quase, né, mais da metade do ano. Tive que jogar no sacrifício, né, isso fez com que eu tivesse que fazer uma cirurgia, mas o meu foco já está totalmente na recuperação, já estou muito melhor, avançando muito bem. Acredito que os primeiros meses do ano eu vou estar, né, em busca da performance para voltar para o campo e assim voltar 100% e poder dar as alegrias que o Palmeiras merece. Um projeto maravilhoso que o Palmeiras tem, né, eu fico muito feliz em estar fazendo parte disso, não só pelo Mundial, mas também pela Libertadores, né, pelo Campeonato Brasileiro e, né, pela Copa do Brasil. Muito bom, hein? Para mim, a melhor contratação, por enquanto, de 2025, aí 24, 25, para mim, o Palmeiras foi no alvo. A gente não tem bola de cristal, claro que pode dar errado o cara chegar lá e não jogar nada, mas a contratação, na minha avaliação, é a melhor, por enquanto, aqui do Brasil. O cara tem 24 anos, jovem ainda, já mostrou o talento dele num time grande, em jogos decisivos. É um cara que gosta do gol, mas que também joga por beirada, criando jogadas. Enfim, um cara forte, um cara de gol, um cara bom da bola aérea, um cara que ajuda em recomposição e tudo mais, um cara que não tem histórico também de ter problemas extra-campo. Cara, para mim o Palmeiras investiu alto, mas investiu nas características certas. Para mim, a melhor contratação do ano até agora. O ano está só começando, mas a gente sabe que já temos algumas movimentações. Nós estávamos falando sobre readaptação e o Paulinho também é esse jogador que voltou para o Brasil, voltou bem, como você mesmo frisou, né? É um jogador que no Bayer Leverkusen não estava bem, estava descontente lá. Por quê? Porque não jogava. Jogava pouco, né? Entrava um treinador, não estava satisfeito, então ele queria idioma, sair. E aí. Não, mas apesar que ficou 5 anos, né? 5 anos. Ele fala né? alemão? Não fala pouco. Por isso. Mas é um jogador, sem dúvida nenhuma, que vai acrescentar muito para essa equipe do Palmeiras. Agora, o Abel vai ter trabalho, né? Precisa ver o que ele vai fazer aí no setor de ataque. Vai jogar com o Facundo, vai jogar num 4-3-3, num 4-4-2. No meu entendimento, assim, não tem nem o que discutir. O Paulinho tem que jogar e acabou. Não, Sai ele quem? vai jogar. Aí sai quem? Olha lá, Olha né? lá. Olha lá, olha a escalação do Palmeiras 2025. Felipe Anderson tá lá, o Paulinho e o Estevão. Aí o Veiga tá no meio, o Richard Rios continua e o Aníbal Moreira. Vocês Mas o concordam com Paulinho isso? ali de centroavante assim, eu não sei se eu gosto não, sinceramente. Eu também não. Não curto. Não tem também Flaco não. Lopes, não tem... Ó, e essa outra opção aqui, ó, Flaco aí Lopes, faz Paulinho mais sentido. pro canto, Aí sim. o Estevão, Rafael Veiga, aí o Rios e o Aníbal. Acho que essa faz mais sentido. Qual O pessoal vocês preferem? pode até não gostar. Aí, mas o Flaco Lopes aí é outro problema. O Palmeiras que então vá ao mercado e contrate outro centroavante. Mas eu acho que tirar o Paulinho da posição dele não é o Terceira ideal. opção, o Facundo na esquerda e o Então, Paulinho na realidade, Fini, poderia jogar o Estevão um pouco aqui para trás,
faria uma 4-4-2. O que o Ramon fez aí, no Corinthians. Aí Memphis o Facu, e Yuri juntos mais à frente, o resto não, vindo como de ele trás. jogava, como ele Estevão, jogava no meio. Atlético. Ele e o Hulk, flutuando, os dois Você flutuando bota ali o no setor Estevão de e o ataque. Paulinho na frente. A dupla Memphis e Yuri, é isso. Eles É se isso aí, movimentam é isso quando daí, um vai é pra isso área, daí. o outro abre e tudo isso mais. daí. São os dois Você à frente. não pode Eu faria- jogar o Paulinho lá pra esquerda. Isso Estevão daí e esquece. Paulinho. Não Põe pode. os dois de atacantes que Isso. vão saber se movimentar. Isso Os eu dois gosto. têm área, os dois têm gol e os Dois dois no sabem meio. abrir pra jogar. Ou pode jogar um e você pouco põe o meio de campo o Estevão pra chegar. trás e põe o Facundo e o Paulinho lá Exato, flutuando. Exato. Você pode Então, pôr o eu creio que é Facundo isso que ele vai flutuando, fazer. o Veiga chegando, o Felipe Anderson, se melhorar a fase dele, é um jogador também que sabe, jogou muito tempo de meia atacante. Eu tô com o Paulo nessa. Esse negócio de ficar preso no 4-3-3, Esquece. improvisar o cara de centroavante, jogar é ele na jogador linha pra lateral, Então, eu não sou a escala. favor. Qual a sua formação ideal dos 4 ali? Eu iria bem parecido com o Corinthians. Eu sei que o Palmeiras fica bravo, mas é que ficaria no mesmo sistema. O que o Garro faz seria o Veiga, na frente o que seria Memphis e Yuri, seria para mim Paulinho e Estevão. E aí você pode ter um outro jogador, meio atacante, um Facundo, o Felipe Anderson em outra Ele fase. muda, o Estevão vem mais eu pro não, meio. eu E iria quem vai pro dessa canto? forma eu- e deixaria o Flávio Lopes de fora. Aqui, ó. Vem O Flávio comigo, fez vem um monte de comigo aqui, gol. vem comigo. Estevão, Aníbal, Rios e Paulinho. Felipe Anderson. Paulinho e Facundo. Aqui, ó. Pois o na Veiga, frente. não percebi isso. Pois o Veiga? Não. Veiga fica de fora um pouquinho. Ah, não, você tá maluco. Aí você tá. Hoje você tá. Bom, no meio do ano muda, Fica de porque fora o o Estevão vai Réveillon, embora. Aí vai Fica um ter... pouquinho de fora, Não, olha o que eu tô não. falando pra vocês. Você fala isso pro Palmeiras, deixa o Veiga de fora e deixa o Felipe Anderson titular. O Palmeirense Ah, pira. Não faz sentido Mas o falar Felipe isso. Anderson precisa fazer alguma coisa. Eu deixaria Foi uma ele das de fora. contratações Vai mais no treino, importantes vai tirar, aí. não vai pôr o cara agora, Foi uma das né? contratações mais importantes aí. Precisa jogar e mostrar Precisa que tem acordar. condições de jogar. Acordar. É. Mas não dá pra tirar o Veiga pra pôr ele com essa Mas, desculpa. né, no comecinho eu tiraria. O Veiga é intirável pra mim. A gente fala agora sobre uma grande... Ah, não. A gente só quer... Vê se essa formação que o Salazar quer, que Olha lá. você acha melhor do Palmeiras. Ó, vamos colocar aí, ó. Ah, entendi. Aí, já fica melhor. Paulinho e Estevão ali na frente. Já Felipe fica bem Anderson melhor. E, o E eu acho Veiga, que esse Felipe e o Rios e o Anderson é um Aníbal. cara que pode ser o Felipe Anderson, pode ser o Facundo, pode ser um monte de gente. Porque o cara não fica estático aí, preso nesse setor do gramado. Eles vão se movimentar, você entendeu? Aí do lado, Mas eu tá penso em faltando a Paulinho e lateral Estevão ali. com liberdade e ambos Não, entrando na área, como eu vejo o Memphis e Yuri fazendo. Acho que assim os dois têm tudo para dar certo. Entendi. Concorda não? Concordo. Tá faltando jogo. Apesar que vamos lembrar, viu? Isso aí é por 6 meses, porque o Estevão vai embora. Vai embora, é isso que eu tô Isso falando. é por 6 meses só. Bom, agora nós vamos falar sobre uma grande contratação do Cruzeiro nesse começo de temporada. Sabe com quem? Gabigol assinou ó, com a Raposa até o final de 2028. Um contratão, hein? O jogador estava no Flamengo desde 2020, né? E era cobiçado por outros clubes do Brasil, mas aí ele decidiu ir para o time mineiro. Olha, o Gabigol estava tentando. Tentou o Corinthians, tentou o Palmeiras, até o Santos, 2019 que ele estava no Flamengo. Ninguém né? foi louco o suficiente para oferecer o que o Cruzeiro ofereceu e ele foi para lá. Ele foi Um para lá. contrato de 3 anos, né? Contrato de 3 anos. Não, Hoje é difícil você... Não, e para pagar o que ele vai ganhar lá, eu falei, cara... Bom, vamos aguardar, vamos esperar, mas eu entendo que os moldes... Não concordo com os moldes da negociação. O Gabigol é um grande jogador, mas é um jogador que há 2 anos vive má fase. Há 2 anos ele Não, mas vive ele má ajudou fase. o Flamengo aí nessa reta final. Não, ele tem... Putz, agora tem que lembrar, o ano virou, mas eu acho que ele tem 5 gols em um ano. Ué, claro, ele não jogou. Não, O mas Tite não não põe ele mas pra não jogar. jogava porque ele estava abaixo dos outros. Ah, você acha? Eu acho que não. Acho Quando que ele entrou, estava abaixo deu, dos outros. Ele deu conta quando ele entrou, hein? não, Felipe deu Luiz não. colocou ele e ele fez um monte de gol. E no jogo seguinte, Felipe Luiz tirou ele no intervalo. E o time melhorou e ganhou o jogo. Ah, eu não sei. Então, assim, o Gabigol está há 2 anos muito mal, sem contar o problema com doping e tudo mais, que pode gerar um problema mais sério. Enfim, eu acho que é uma aposta muito grande. Um contrato muito longo, por valores muito altos, para um jogador que há 2 anos entrega muito pouco. Então, acho que o Cruzeiro apostou muito alto. Agora, o Cruzeirense tem que rezar para dar certo. Bom, Você acha, eu penso Paulo? o seguinte, eu penso que para o jogador jogar, tem certos tipos de jogador que você tem que dar moral para ele.
Você tem que ter Dudu, Gabigol. São poucos moicanos, gente. Tá acabando os jogadores no Brasil, não tem mais. É isso aí. Não tem mais. E se você não der moral para esses caras jogarem, esses caras não vão jogar. É aquele negócio, ele pega a bola, o Gabigol fala, joga em mim que eu resolvo. Mas São não tava poucos esses resolvendo. jogadores. Não tá resolvendo, porque o treinador não deu moral pra ele. Não estava resolvendo, porque o Pedro estava resolvendo. A gente já Tinha sabia. um cara lá melhor que Mas a gente ele. já sabe, mas podia jogar os dois. Podia jogar O os próprio dois. Gabigol disse que queria jogar de 9. Os- O próprio Gabigol disse isso. Eles jogaram juntos por um tempo, não deu certo. Antes da chegada do Tite, jogava os dois e deu resultado. Por um pouco, por um tempo pequeno, Mas curto. jogou, deu resultado. Aí o treinador não dá moral pro jogador, Não tem. complicado. O treinador tem que dar moral. Tem que dar, o jogador tem que jogar. jogar. Jogador Paulo, discordo. bom tem que dar moral. Jogador ruim, você deixa ele lá até ele se vir Olha incondicionalmente. só, Gabigol, 2022 fez 29 gols. Em 2023, ele já fez 20 gols. 20. Pô, é pouco? Então, O calma. artilheiro do Campeonato Pros- Brasileiro fez 15. Então, mas pro nível, eu tô falando de gols no ano inteiro, contando até carioca, Não, tá? mas tudo bem. Tudo. Mas, Tá? jogando muito. Em Jogando 2024, ele fez 8 gols. pouco. E ainda já fez, ó. 8! Porque não jogou. Não, mas não tem ainda, Teve já fez. É problema, horrível. ficou fora. Sabe quantos jogos ele fez? Ficou fora. 38 jogos, ele fez 8 gols. Ele passou 30 jogos sem fazer gol. Mas se você for esses desculpa. jogos aí, entrava 10 Nesses minutos, jogos 15 aqui, sabe quem minutos. tava atropelando? Ei, O Pedro. Não, Pedro tava. É Então, indiscutível. mas, É indiscutível. Paulo, mas ele o que eu- tava disputando vaga com o Pedro e não tava dando nem pra briga. Eu acho que ele deve Essa ter é a verdade. problema de O que eu quero que você relacionamento, traga às a sua vezes, memória sabe? é Uma- quando uma jogou marra. os dois, deu liga. Por quanto tempo, Deu Paulo? liga. Rapidamente mas o pro- parou. Por que eles pararam de jogar juntos, Paulo? Porque parou Por que, de que dar o Dudu liga. não jogou no Palmeiras? Ué, por quê? Por que, que o Dudu não jogou no Palmeiras? Eu tô fazendo a pergunta pra você. O Dudu teve lesão. Além da lesão. Depois o Opção treinador do não Abel. queria. O próprio Dudu veio aqui e falou assim: eu tava me preparando pra vir pro Cruzeiro. Ele mesmo deu entrevista mas aí. é muito- Por quê? Porque ele sabia que não ia ser aproveitado mas no aí é muito Palmeiras. fácil. Agora vai ficar Dudu e Gabigol? Ué, Mas mas Dudu aí e é muito Gabigol. fácil. O cara acha que tem que jogar e tem, só assim. E tem o centroavante do Criciúma lá, hein? Que é bom, hein? Que é bom o centroavante do Criciúma. Eu não Então sei. tá bom, Pra mim, ó, o Cruzeiro. Dudu é reserva do Palmeiras. O Gabigol, reserva do Flamengo. Não. É sim, Você querendo ou não é. Você gostando ou concordando, não é. O Dudu era reserva do Palmeiras. O Gabigol era reserva do Flamengo. O Eduardo, que o Cruzeiro ainda não anunciou, mas deve jogadores contratar, do seu time é são reserva reserva? do Botafogo. Quem mais? Esses jogadores do seu time são reserva? O Fagner, que eles querem, é reserva do Corinthians. Vamos mostrar Eles estão então os que já estão Olha lá. anunciados. O Cruzeiro é um time que está bem ativo no mercado. Dá uma olhadinha nos 5 reforços oficializados pelo clube. O volante Christian, de 23 anos, chegou do Atlético Paranaense. Bom ou não? Esse é revelação lá. O meio-campista Bom. Rodriguinho, o Rodriguinho, né? De 21 anos, foi contratado do América Mineiro. Bom ou não? Bom. Bom. O atacante Dudu, 32 anos, era do Palmeiras. Excelente. Foi bom um dia. Ótimo. Não sei como é que tá hoje. É muito bom. Não, atualmente, o quê? Qual o último Motivado bom é jogo do bom. Dudu que você viu? Motivado é bom. Qual o último jogo bom do Dudu que você Tem viu? Não precisava nem... Fala pra mim ele só um entrou- mês disso. Só um pouquinho que ele entrava, fazia fumaça. Tem o Bolacier, de 35 anos, que estava no Criciúma, é esse que você falou. Ah, pronto. Agora o Bolacier. E para fechar, Com o Criciúma. o Gabigol, que vem com um pacote igual o saco do Papai Noel. Exatamente. Que nunca se Pesado sabe o que ele esse vai pacote, tirar hein? do pacote lá de Exato. presente. E tem outros jogadores negociando com o Cruzeiro também, né? O Eduardo do Botafogo, como vocês falaram aí. Reserva do também. Botafogo também. O Fagner também. Reserva do Corinthians também. Bom, tá indo atrás do reserva. Cara, então é muita grana. Pra mim, o Cruzeiro tá apostando alto demais. É muita grana para muito jogador, que é uma enorme dúvida. O cara vê um ponto de interrogação enorme. Ah, pode dar certo. Claro, pode dar certo. Os medalhões ali pode dar também, certo. não sei como vai Mas ficar a assim, questão do tá ego, né? todo mundo em declínio. Tá todo mundo não ali, que tem os meninos mais jovens ali. Mas a maioria desses medalhões tá todo mundo em declínio, vem de má fase, vem de lesão. Cara, a contratação do Paulinho do Palmeiras, sozinha, é melhor que todos esses juntos aí. A gente tem que ver em campo, né? Bom, Paulo? é isso aí. Bom, eu particularmente, eu gosto desses jogadores, gosto e eu acho que vai dar liga. O meu maior problema Pode ser. é o Diniz. Ah, pronto, olha lá. É a culpa do treinador, só quero ver. Por quê? Porque Você acha- escalar esse time não é fácil, né? Ah, Escalar esse mas time. ele foi campeão da Libertadores com um time assim, cheio de montar, medalhão. montar um esquema tático para esse Cruzeiro é difícil. Não é fácil, não. Mas jogador tem.
E ele Jogador é um técnico Aí, ofensivo. com os jogadores que o Diniz tinha na mão, o Mano não conseguiu dar liga. Não conseguiu. Agora, é pouco tempo. E vamos ver se o torcedor do Cruzeiro vai ter paciência. Porque terminou a temporada passada, o torcedor já estava criticando o Diniz. Então é tudo muito complicado. O Diniz foi campeão da Libertadores com um time assim, cheio de veteranos. Então, aí, tá vendo? Acho que ele se dá bem com o pessoal. Aí, Ele tá fez, vendo? Ganso Tá vendo? Ele jogou falou, muito com ele. olha, o Diniz, ó. Não, eu acho que o Diniz não vai ser o problema aí, não. O Ganso Isso Que o problema está sendo o elenco mesmo. Não falo nem que vai ser um problema. Eu falo, eu tô torcendo para dar certo. 18 horas e 42 minutos e 34 segundos. A gente vai falar agora do... Vai, Pacheco. Anuncia? Corinthians de novo aqui no Gazeta Esportiva. Na verdade, agora é um assunto que aborda outros times do Brasil. Não é só o Corinthians, mas também o Corinthians. O que você tem de novidade da patrocinadora do Timão, Salazar? Vamos lá, Michele. Na última terça-feira, o governo federal emitiu a atualização da lista das bets que estão autorizadas a operar aqui no Brasil, né? A gente teve um problema aí com a Esportes da Sorte e outras empresas também, a VaideBet, a PixBet, tudo mais, no ano passado, quando algumas delas não tiveram autorização do governo para operar aqui no Brasil. Só que por meio da Loterge, né, lá do Rio de Janeiro, essas empresas conseguiram autorização para continuar operando, inclusive divulgando a marca na camisa dos times de futebol. A CBF, na ocasião, emitiu um ofício de exceção para os clubes terem essas empresas estampadas na sua camisa e tudo mais. E elas estavam operando até hoje por isso, dessa maneira, né? Por causa dessa autorização e por causa desse ofício de exceção da CBF. O que aconteceu? O André Mendonça, ministro do STF, hoje, em caráter liminar, soltou uma decisão dando 5 dias para a Loterge atender a demanda do governo federal, que é o quê? Uma atualização, o governo federal soltou uma atualização da lista das bets que estão autorizadas a trabalhar aqui, a operar aqui, e não entrou. A Esportes da Sorte não entrou, ela não está autorizada, ela patrocina o Corinthians, ela patrocina o Bahia, o Grêmio, até há pouco tempo atrás o Ceará, não sei se o contrato foi renovado. A PixBet do Flamengo está na mesma situação. A VaideBet, que era também do Corinthians e de outros clubes aqui no Brasil, do feminino do Palmeiras, ela também está na mesma situação. E resumindo para vocês, o que o André Mendonça, ministro do STF, fez foi, olha, acabou essa exceção para as empresas que estavam operando por meio de uma decisão da Loterge. Acabou. Quem tinha essa autorização por causa da Loterge não tem mais. Elas vão ter que entrar de acordo lá com o governo federal. Em cima disso, qual que é o grande problema? Agora é um problema, vamos pensar o seguinte, isso é um problema das empresas, das bets, para resolver com o governo. A Esportes da Sorte, inclusive, mandou uma nota oficial aqui para a Gazeta, explicando que ela tem a autorização da Loterge, que ela entrou com um pedido para pedir a licença para o governo federal, foi indeferido, mas ela entende que entregou tudo que o governo pediu, está até tentando entender por que foi indeferido, vai recorrer disso. Diante dos fatos, o Grupo Esportes da Sorte reafirma o compromisso de regulamentação do setor. Ela diz que ela está em busca dessa regulamentação. O problema é que o governo, segundo a lei, tem 150 dias para responder. Então, assim, e o governo alega que não, que apesar da empresa dizer que não, ó, eu entreguei tudo, está tudo certo, o governo diz que não deferiu a autorização por entender que teve algum problema. Peraí, Salazar, a Esportes da Sorte, ela também não é só do Corinthians, é de outros clubes. Esses que eu citei. Todos Bahia, esses. Grêmio, estava com o Ceará, era também do feminino do Palmeiras até o final de 2024. Agora não é mais. O problema específico do Corinthians com o estudo, específico do Corinthians, o que o Corinthians tem que entender? O problema não é a Esportes da Sorte. O Corinthians não está preocupado com a Esportes da Sorte, está preocupado com a Esportes da Sorte? Não está preocupado. O problema é Memphis Depay. Por quê? O contrato do Memphis Depay, ele é com o Corinthians. O torcedor tem que entender isso. O contrato do jogador, ele é com o clube. Se o clube depois vai lá e busca uma grana com o patrocinador para pagar esse jogador, é um problema do clube. Então, se a Esportes da Sorte, do dia para a noite, deixar o país, como fez a VaideBet, tchau, rescindo, um abraço. A conta para pagar o Memphis fica para o Corinthians. Essa conta é o seguinte, a operação Memphis Depay, ela custa aí ao todo cerca de 84 milhões de reais, dá um pouco mais de 3,5 milhões por mês. O Corinthians não tem condição de arcar com isso sozinho.
Esse é o problema. Então, vamos pensar o seguinte, a Esportes da Sorte não consegue autorização e será que ela vai conseguir, vai continuar honrando? Porque são 5 meses que o governo pode demorar para dar autorização. Exato. Quem vai pagar o salário desses 5 Exato, e assim, meses? ela pode não estampar, ela pode não operar, mas ela pode continuar pagando? Pode. Mas a palavra, Michele, é risco. O Corinthians está sob risco, porque se essa empresa fizer o que a VaideBet fez, tive um problema aqui, então um abraço. Se eu não posso operar, se eu não posso tampar, então eu vou embora. O Corinthians vai atrás, cobra a multa rescisória, pega a multa e paga o Memphis Depay. O diretor do Corinthians falou isso para mim. Mas assim, quem garante, quando vai cair o dinheiro dessa multa? Essa multa é de mais ou menos 100 milhões de reais. Mas quando vai receber? O Corinthians não recebeu a multa da Talsa até hoje. Está lá na justiça, está lá, querendo a multa. Até hoje não caiu. Então assim, ficaria uma conta para o Corinthians que o próprio Corinthians, decidiu correr o risco. Por que eu digo que o Corinthians decidiu correr o risco? Na época da contratação do Memphis Depay, o Corinthians tinha lá a Ernst Young, que era a empresa que o Corinthians contratou para auxiliar justamente na governança e na parte financeira. A Ernst Young foi contra a contratação do Memphis Depay nos moldes que o Corinthians queria fazer. Eles pediram para ter uma garantia do pagamento. A Esportes da Sorte vai pagar 57 milhões, eu preciso de uma garantia. Qual é? Não, a Ernst Young disse para o Corinthians, pede uma garantia. E eles não deram? E o Corinthians não pegou nenhuma garantia. Aí o Leonardo Pantaleão, que está nos assistindo aqui, mandou um abraço para o Paulo Sérgio. Ele era o diretor jurídico da época. E ele, então, sugeriu à diretoria do Corinthians que fizesse um seguro. E um seguro assim, de 90 dias. Faz um seguro só de 90 dias, porque dá tempo de você ir atrás de outra bet. O Corinthians vai ficar sem patrocinador. Se ela vai de bet, vai Esportes da Sorte. Se sair Esportes da Sorte, vai vir outra. Mas você precisa de um tempo para ir atrás de outra. E nesse tempo de 60, 90 dias, quem paga o Memphis? Quem paga? Entendeu? Então, só que o Corinthians fez o seguro? Não, o Corinthians não fez o seguro. Então, assim, se der um problema, o Corinthians tem que arcar. A Lei Geral do Esporte mudou recentemente. Porque também seguro deve ser caro, né, Salatiel? Mas aí é melhor do que correr o risco de ficar com 84 milhões para pagar sozinho. Esse é o problema. O risco. O seguro é isso, é um risco. É igual o seguro do carro. O seguro do carro está caro. Mas esses 84 milhões são divididos em quanto tempo? Esses 84 milhões são divididos são 22 meses, até junho e julho de 2026. Agora a questão, uma outra questão que fica sobre o pagamento do Memphis Depay é o seguinte: a Lei Geral do Esporte também é uma lei que mudou recentemente. Ela diz hoje que se o clube deixar de honrar com os compromissos financeiros, seja direito de imagem, salário, por 2 meses apenas agora, 2. Se o Corinthians não pagar o Memphis Depay em janeiro e em fevereiro, ele já tem condição de solicitar a rescisão e cobrar toda a grana no contrato. Igualzinho o Matias Rojas fez, o Mosquito fez agora também recentemente. Ou é pagar aquilo que está na carteira de trabalho? Não, integral. O integral. O contrato. Porque tinha uma coisa antigamente que o clube pagava o que estava na Direito carteira. de arena, o que agora tava... entra tudo. Direito de imagem, então, inclusive, está citado na lei. É tudo. O direito de imagem não pagava, lembra? Tudo, agora é tudo. E aí aquela advogada, ela... Porque o que eles alegavam? Não, eu posso atrasar direito de imagem, eu não posso atrasar CLT. Agora acabou isso. Se atrasar até a imagem, o jogador pode pedir. Acabou de acontecer isso, Michele. A gente noticiou aqui o caso do Mosquito, foi pro Vitória, ele alegou isso. Não me pagaram, alegou, tchau, foi embora. O Rojas está lá na FIFA, o Corinthians já ganhou em primeira instância na FIFA, o Corinthians vai ter que pagar 40 milhões, que é o contrato inteiro para o Rojas. Então, assim, se o Memphis Depay não receber em janeiro e fevereiro e fizer isso, quem paga essa conta? Como é que fica? Você entende? Então, assim, qual que é o nome disso tudo? Risco. Eu falei com um dirigente do Corinthians atual que falou assim, a situação é delicada. Porque, assim, por enquanto está tudo sob controle, corintiano. Por enquanto está tudo sob controle, pode não acontecer nada de errado. Mas o risco é muito alto. O Corinthians, nesse momento, sabe o que ele está fazendo? Rezando para Esportes da Sorte se resolver com o governo. Assim como o Corinthians está assim como o Corinthians, a maioria dos clubes que tem essas bets. Não. Porque é só o Corinthians que tem um vínculo de grana para um jogador. Você entendeu? Uma coisa é você ter o dinheiro da patrocinador para você fazer o que quiser. Esses 57 milhões, ele está no contrato que ele é para o jogador. Mas aí não tem um negócio com o Memphis que pode ter uma rescisão amigável? Se fosse para a Série B. Se fosse para a Série B, ele poderia escolher isso, ou o próprio Corinthians poderia escolher isso. Entendi. Era mútuo. Quem quisesse falar, não vai ficar muito pesado. Tinha uma coisa amigável, tinha uma coisa mas dessa. Agora não rescindia sem custos.
rescindiria sem custos. Agora não é o caso. Agora o que nós estamos falando é de salário e direito de imagem. E o corintiano quer ter o Memphis Depay no time. Para o corintiano seria terrível perder o jogador em campo Não e ainda pode. ficar com a conta toda para pagar. O Corinthians que assumiu um beleza. risco lá atrás, que aí, no meu entendimento, um erro crasso, porque você foi avisado por uma empresa especializada, você foi avisado pelo diretor jurídico e você decidiu fazer mesmo assim, correr esse risco. Olha, meu amigo, agora reza. Essa é a situação. A CBF vai entrar no circuito com o STJ e vai resolver isso aí. Ô, Salazar, esqueci o que eu ia falar. Mas tudo bem, vamos seguir aqui, que depois a gente vou lembrar o que eu ia falar sobre o Memphis Depay, Esporte da Sorte, porque a gente vai falar mais de Corinthians aqui. A arrecadação para quitação... isso aí que eu queria saber. Da quitação. A arrecadação para quitação da Neoquímica Arena. Quanto que tá a vaquinha até agora? Olha lá. 34.312.034 reais 72 centavos. Ó, 34 milhões. Chega a 85, não pode pagar o Memphis? Não, esse dinheiro é só pro estádio. Aí direto, E, ó, nem passa pro tá Corinthians. meio devagar, tá indo bem, mas tá um pouco devagar, porque final de ano é muito gasto, né, gente? Não, e outra, Muito um mês gasto. só, né? Pô, 34 milhões em um Mas mês, eu não acho que tá devagar, não. Tá não. devagar, não. Eu também acho que não tá. Um Imagina mês. daqui a pouco, hein? Eu Daqui também a acho que pouco não isso tá aí devagar. Não tá devagar, não. Não ia Teve um manter dia aquele aí, ritmo. aquele ritmo do ritmo dos começo. primeiros dias não ia manter. Foi animal. Mas, por exemplo, com o retorno dos jogos, eu acho que A motivação é outra. é isso, entendeu? Eu também acho O que isso pessoal sempre muda. vai falando, né? Sempre falando, veio férias, a galera foi viajar, gasta isso. muito dinheiro, como a Não, Michelle e disse. começo eu acho de natural ano, tem essa toda coisa. aquela Material questão escolar, de PVA, Matrícula, IPVA, IPTU. Daqui a pouquinho eu acho que isso muda também. Mas para um mês eu acho bem interessante. Agora, o que isso significa na prática que eu acho importante a gente falar? A Gaviões da Fiel prestou contas. Eu achei bem relevante isso aqui, para o torcedor entender como não é pouca coisa. A dívida do Corinthians com a Caixa estava em 689 milhões de reais. Com essa grana arrecadada, a dívida já caiu para 654 milhões de reais. Faz os juros. Isso significa uma redução de 5 milhões de reais em juros ao ano. Então, assim, é o equivalente à arrecadação de 2 dias. Então, assim, com essa grana, o Corinthians jogou a dívida de quase 690 milhões para quase 650 milhões. Isso em um mês. É por isso que eu considero bastante relevante. E só de juros, são 5 milhões abatidos de juros que o Corinthians teria que pagar e não vai precisar pagar. Então, para falar de uma campanha de um mês, num país que a gente vive, que o povo rala, vende o almoço para comprar a janta, eu considero um ritmo até que acelerado. Vamos ver onde é que isso vai chegar. Desse valor da vaquinha, ainda tem do name rights. Name rights as pessoas têm também. As pessoas têm que entender isso. Não mas é não só vai a bater vaquinha, 700 não. milhões. Calma, não precisa bater 700 milhões. Só de name rights, somando tudo, dá quase 400 milhões. Pode até passar, porque ele é corrigido pelo IGPM. Sim. Como ele é corrigido pelo... Peraí, não tem que arrecadar 700, então? Não precisa, porque você tem o name É uma rights. coisa que você faz, compra o seu carro lá e prestações, você vai pagando de trás para frente. Vai diminuindo os Mas o juros. naming rights depois pode pegar esse dinheiro para outra coisa? O name rights do Corinthians, ele vai direto para o pagamento da Caixa também. Se vamos dar um exemplo, na vaquinha da Gaviões bate 700 milhões. Isso. Aí o Corinthians poderia pegar o dinheiro do name rights Pagar e usar o para ele. Memphis, pagar o Isso, Gol, exato. pagar Aí ele poderia usar. Mas agora, se for tudo para o estádio, só de name rights dá 400 milhões. Ele é corrigido pelo IGPM, estava dando cerca de 20 milhões ao ano. Nossa, que tá? estádio caro. Então, hein? assim, se você conseguir aí 100 milhões, bicho, com a vaquinha, 150 milhões, cara, você está reduzindo Isso essa aí é o dívida preço assim, que, tipo absurdamente. Assim, cara. construíram um estádio sem pagar nada? Não foi sem pagar nada. A questão é o tempo que o Corinthians demorou para conseguir os seeds, principalmente. Porque quando você constrói uma coisa, você vai pagando ali mês a mês os pedreiros, né? Lá em casa, que a gente fez, você vai pagando mês a mês. Agora, o Corinthians conseguiu... A gente precisa de um pouquinho mais de tempo para explicar tudo como é que funciona isso. Sem pagar, que coisa estranha, viu? Cada coisa que eu não entendo. Bom, mas deixa eu falar uma coisa. É para falar da enquete? Agora, vamos pro resultado da enquete? Queria ver, vai fazer a reforma, né? Você vai fazer uma reforma, fala pro presidente, pro pedreiro. Não, pera um pouquinho. Depois eu pago. Depois eu pago, mês que vem. Para tudo, para a obra. Em reforma, teve uma vez que eu fui pagar adiantado o pedreiro, ele falou, não, calma, seu salário, eu falei assim, não, pega agora, porque eu não sei se eu vou ter esse dinheiro na semana que vem. Aí o cara sumiu porque depois. Porque dinheiro de reforma, bicho, você não sabe. Ó, qual grande clube paulista vai ser mais vitorioso em 2025? A maioria
respondeu que será o Palmeiras, com mas tá pau a pau, 35% dos votos. Mas o Corinthians está ali, 31%. É o que a gente falou, Palmeiras e Corinthians, são os dois. Bom, o José Paz está na nossa redação para falar sobre o mercado da bola agitado do São Paulo. Tá contigo, Zé? Como é que está a movimentação tricolor? Pois é, Michele, o São Paulo renovou o contrato agora recentemente com o Luiz Gustavo, né, jogador de 37 anos, atleta que chegou a fazer 10 jogos seguidos como titular do São Paulo na última temporada de 2024, veio crescendo, né, de produção, ele começou como reserva, depois o Alisson se machucou, Pablo Maia se machucou também, ele acabou ganhando a titularidade, ele tinha até a possibilidade de ter ali no contrato um gatilho, né, para renovar automaticamente agora em 2025, mas quando fez o seu contrato lá no início de 2024 com o São Paulo, preferiu não colocar essa cláusula lá no contrato. Então agora sentou, analisou com a família, renovou com o São Paulo até o final de 2025 o jogador Luiz Gustavo, de 37 anos. Já o Jamal Lewis, que veio por empréstimo lá do Newcastle da Inglaterra, esse aí não convenceu em momento algum com a camisa do São Paulo, ficou 4 meses por aqui, teve uma lesão importante agora em 2024 no tornozelo, vai ter que passar por uma cirurgia, teve o seu contrato então rescindido, não vai continuar no São Paulo, inclusive postou lá nas redes sociais dizendo que está desapontado com ele mesmo, né? Queria ter conseguido ajudar um pouquinho mais o São Paulo, veio como uma aposta, o São Paulo precisava de um lateral esquerdo ali para jogar de vez em quando o Wellington não pudesse atuar, e agora o Jamal Lewis então segue a sua vida, volta lá para o Newcastle. E o Wellington Rato, esse jogador, está deixando o São Paulo, atleta de 32 anos, o São Paulo vendeu o Wellington Rato, que tinha contrato com o Tricolor até o final de 2026, vendeu o atleta para o Vitória. Foi um pedido do Thiago Carpini, que trabalhou com o Wellington Rato aqui no São Paulo, então o Wellington Rato vai lá para o Vitória, contrato aí de 3 temporadas e chega, segundo o Thiago Carpini, para ser uma das peças mais importantes desse elenco do Vitória. Contrato, repito, de 3 temporadas. O São Paulo precisa também aliviar um pouquinho a folha salarial, né, para essa temporada de 2025. Tá certo, Michele? Devolvo para você. Beijão. Tchau. Beijo, Zé. Valeu. Muito obrigada aí por todas as informações que você trouxe pra gente. O Wellington Rato era tão caro assim? Cara, o Wellington Rato fez 1 gol em 2024. Mas ajudou, cara. 1 gol. Você tá sempre nesse negócio de 1 gol, 2 gols. Bicho, o cara ajudou. Sinceramente, o cara deu assistência. Eu concordo com todas as decisões da diretoria. O Jamal provou, né? Que tem gente que acha que Jamal não. se Jamal jogar na não. Premier League, sobra Jamal aqui. não. Tem uma gente que acha que é isso, Jamal né? não. Joga na Premier League, aqui sobra. Não é bem assim. Não. Acertou em liberar o Jamal, acertou em renovar só por 1 ano com o Luiz Gustavo, perfeito. É isso, contratinho de 1 ano. Mas vai fazendo. E com o Wellington Rato, vai apareceu fazendo. uma proposta para vender. Tchau. Abraço, Abraço, cara. meu amor. Perfeito. São Paulo para mim acertou em tudo. Muitos outros podiam sair na frente. Deixa o menino da base lá, o Wellington Rato a gente já viu, é isso aí, aquilo mesmo. Pessoal, a gente vai se despedindo por aqui. Muito boa noite, Salazar. obrigado. Bom retorno pra praia. Você, bom retorno pra Alphaville, pra casa. Mais longe que minha praia. Não te vejo, né, amanhã. Amanhã você porque não tá sai de aqui, férias, porque eu vou né? estar de férias, então daqui 2 semaninhas a gente se encontra. Amanhã eu tô aqui e vejo vocês. Pessoal, boa noite. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.